Peço que você abra sua Bíblia no livro de Isaías. É muito difícil, gente, é de partir o coração. Mas, por favor, abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 até o capítulo 2, versículo 4. Isaías 1, 2 até Isaías 2, 4. Enquanto você está procurando, para não ficar aquele silêncio incômodo, continua procurando, mas deixa eu testar os seus conhecimentos bíblicos. Vamos fazer um teste aqui. Qual é o livro mais longo da Bíblia? Salmos, né? O pessoal responde Salmos. Jeremias. Salmos é o livro que tem mais capítulos na Bíblia, mas se a gente pegar o número de palavras, o número de caracteres, outros critérios, interessante, né? Jeremias, na verdade, é o livro mais longo da Bíblia. Salmos é, sabe qual? Salmos é o terceiro livro mais longo da Bíblia. E Isaías é o quinto maior livro da Bíblia. Estou falando isso por causa do seguinte, na verdade, todos esses são livros bastante longos. E uma dificuldade que pode surgir quando a gente tem um livro assim que é mais longo é justamente tentar entender qual é a mensagem central daquele livro. Parece que é uma montanha muito alta que a gente tem que escalar, né? E é um pouco desafiador. Se alguns comentaristas estiverem certos, no entanto, como eu comentei na última vez que eu estive pregando, Isaías pode ser dividido em 7 partes. Cada uma dessas 7 partes são menores e são, assim, montanhas menos altas que nós temos que subir. E cada uma dessas 7 partes, elas falam essencialmente a mesma história. Um pouco diferente cada vez, mas ainda assim existe uma mesma mensagem básica de julgamento e salvação em cada uma dessas passagens de Isaías. E o que nós vamos ler hoje é justamente a primeira dessas 7 partes. Então, se tudo der certo, lendo Isaías 1, 2 até 2, 4, nós vamos entender aí bastante do que fala o livro de Isaías como um todo. Acredito que você já deve ter encontrado. Leiamos então. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada, como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene.
As festas de lua nova, as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho meus olhos. Sim, quando multiplico as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a casa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem, forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão, e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, diz: acertarei as contas com os meus adversários, me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com potassa, e tirando de você todo metal impuro. Eu lhe darei juízes, como você tinha antigamente, e conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram, e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram, porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcham, serão como o jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa, e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos, e não haverá quem apague o fogo. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Até aqui a palavra do Senhor. Nosso irmão Dig já fez a oração de iluminação. Então, queria começar com uma provocação. Na nossa insensatez, nós esquecemos do quão sério é o pecado. A gente não entende o quanto o pecado ofende a Deus. A gente não entende o quanto que o pecado faz mal para as nossas vidas. Uma definição de pecado a gente pode encontrar no breve catecismo de Westminster, diz o seguinte: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. A Bíblia não é um desfile de pessoas perfeitas. A gente lê a Bíblia e logo nota isso. Frequentemente, a Bíblia é a história de pessoas que não se conformaram à lei de Deus. Frequentemente, a Bíblia é a história de pessoas que transgrediram a lei de Deus. Felizmente, isso é só a metade da história. A Bíblia também é uma história de salvação. Isso é verdade a respeito da Bíblia como um todo,
e também a verdade a respeito do livro de Isaías e dessa passagem que nós lemos. Esse texto que nós lemos, como eu comentei, é como se fosse um microcosmo do livro de Isaías. A gente tem aqui uma amostra grátis do que é o livro de Isaías como um todo. E o que esse texto nos mostra é que, embora Judá tenha caído em pecado, embora o reino do sul de Israel tenha caído em pecado, quebrado a aliança com Deus, Deus é fiel em suas promessas. Deus vai punir Judá por causa do pecado, mas Deus também promete trazer uma restauração muito maior do que qualquer pessoa em Judá podia imaginar. E é isso que eu quero que nós vejamos hoje. Eu quero que nós vejamos que, por causa da seriedade do nosso pecado, nós também estamos separados de Deus. E nós merecemos julgamento. Mas, por causa da misericórdia de Deus, Ele oferece para a gente uma restauração muito maior do que a gente pode imaginar. Então, a primeira coisa que eu quero que nós observemos sobre o texto que nós lemos é a loucura do pecado. É isso que a gente vê, principalmente no que a gente leu, os versículos 2 a 9. Se você notou, o cenário aqui é o cenário de um tribunal. Deus está chamando o céu e a terra como testemunhas de que o povo de Judá quebrou a aliança. É pertinente que Deus chame o céu e a terra como testemunhas, porque eles foram testemunhas de Deus, quando a aliança foi pela primeira vez estabelecida. A gente vê isso, por exemplo, em Deuteronômio 30, versículo 19, que diz o seguinte: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Assim como o céu e a terra foram testemunhas da aliança ser estabelecida, eles são agora testemunhas de que a aliança está sendo quebrada. E Deus apresenta, então, o seu caso diante das testemunhas. Ele tomou Israel como filhos para si. E, no entanto, esse povo se esqueceu de Deus. Deus disciplinou esse povo severamente. O povo estava ferido dos pés à cabeça. As cidades estavam destruídas. E ainda assim, apesar de toda a disciplina, aquele povo não se arrependia. E daí Deus diz: Judá é pior do que um boi, Judá é pior do que um jumento. Mas esse é justamente o ponto que nós estamos vendo aqui. O pecado impede que nós vejamos as coisas corretamente. O pecado faz com que nós fiquemos loucos. A Bíblia tem muito a dizer a respeito disso. Começando em Gênesis. Deus colocou Adão e Eva num jardim maravilhoso, onde eles desfrutavam da companhia um do outro, desfrutavam da companhia de Deus. Que louco gostaria de sair de um jardim assim? E, no entanto, foi isso que os nossos primeiros pais fizeram. O Salmo 32 usa uma linguagem muito parecida com essa de Isaías 1. Diz o seguinte: não sejam como o cavalo ou como a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem à lei. O Salmo 33 usa essa mesma linguagem também. Eu estava embrutecido, sem entendimento, eu era como um animal diante de ti. Jesus também usou essa linguagem falando com o apóstolo Paulo. Disse para o apóstolo Paulo: é duro você ficar dando coices contra os aguilhões. Na tradução antiga, é duro recalcitrar contra os aguilhões. Ainda bem que alguém decidiu melhorar um pouco a tradução. Mas a ideia aqui, aguilhão é tipo uma lança que se usava para espetar o boi ou o cavalo quando ele estava sendo teimoso. O que Jesus está falando para Paulo no seu pecado, é o seguinte: Paulo, você parece uma mula, um jumento, eu tenho que ficar te cutucando com uma lança aqui para você ir na direção certa, mas você é teimoso e insiste. A gente também pode falar do exemplo de Nabucodonosor, que virou literalmente um animal irracional no seu pecado. Todos esses são exemplos, então, de como o pecado nos deixa loucos. O Salmo 14:1 diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Uma pessoa sensata sabe que existe um Deus. O ateísmo do Salmo 14:1 não é um ateísmo intelectual, é um problema moral. É a pessoa não reconhecer a Deus em sua vida. Uma pessoa sensata sabe que Deus existe,
Bom, os demônios também sabem, né? E tremem. Uma pessoa sensata sabe que nós devemos obediência a Deus. Santo Agostinho disse, é uma fala bem famosa dele, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Catecismo de Westminster diz, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. No entanto, como diz o profeta, o pregador em Eclesiastes, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Segundo consta, o Albert Einstein disse que a definição de loucura é fazer a mesma coisa várias vezes esperando um resultado diferente. Ou, como diz o livro de Provérbios, como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Quando nós pecamos, nós sofremos as consequências do pecado. O que é parte da misericórdia de Deus, porque essas consequências deveriam fazer a gente parar de pecar. Mas, na nossa loucura, nós insistimos no erro. E o que nós deveríamos fazer em face disso? Uma coisa que nós podemos fazer é nem sequer começar a pecar. A gente começa a pecar pensando que a gente pode parar. A solução que a Bíblia nos apresenta é nem comece a pecar. Lembre-se dessas palavras de Provérbios. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam, venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. E o pai diz, meu filho, não se ponha no caminho com eles, fique com os pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Esse é o fim de todo ganancioso. E esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Como é que a gente pode parar de pecar? Nós precisamos renovar a nossa mente, como diz Paulo em Romanos. A maneira de parar de pecar é não andando no conselho dos ímpios, não se detendo no caminho dos pecadores, não se assentando na roda dos escarnecedores. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. A segunda coisa que eu quero que nós vejamos é a hipocrisia do pecado. A loucura do pecado e agora a hipocrisia do pecado. A gente vê isso principalmente nos versos 10 a 17, que nós lemos. Um hipócrita é literalmente alguém que coloca uma máscara e finge que é uma coisa que ele não é. Judá tinha uma aparência de piedade, se a gente notar pelo que foi lido. Embora ele estivesse quebrando a aliança, ele tinha uma aparência de religiosidade. A antiga aliança ela tinha uma série de rituais, de festas, de sacrifícios, e dentro do que a gente leu, o povo de Judá não estava deixando de fazer essas coisas. Eles iam lá para as festas de lua nova e faziam as orações deles e outras coisas, mas eram só aparências. Enquanto eles faziam isso, eles tinham as mãos sujas de sangue. As pessoas mais humildes no meio deles, representadas pelo órfão, pela viúva, pelo estrangeiro, estavam sendo esquecidas, na verdade, estavam sendo oprimidas. Enquanto que eles seguiam com uma religiosidade, era uma religiosidade vazia. O pecado faz com que a gente seja hipócrita.
E essa é uma das principais acusações que se fazem contra os cristãos. Acho que nós sabemos disso. As pessoas dizem que os cristãos são hipócritas. Eu acho que existe bastante exagero quando as pessoas falam isso, mas será que as pessoas estão totalmente enganadas quando elas falam isso? Essa também foi uma crítica que Jesus fez aos religiosos da época dele, aos escribas e aos fariseus. Jesus disse: hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Tiago também tem muito a falar sobre esse assunto. Na sua carta, no seu livro, Tiago diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Irmãos, eu quero falar isso com muito cuidado e com amor por vocês. Nós podemos ser uma igreja que tem uma liturgia muito boa, nós podemos ser uma igreja com uma teologia muito boa, com pregações muito boas, principalmente quando o Maurício prega e não eu, e ainda assim estar desagradando a Deus. É virtualmente impossível ler a Bíblia sem perceber que Deus tem um cuidado especial com as pessoas mais vulneráveis na sociedade, que geralmente são representadas na linguagem do Antigo Testamento pelo órfão, pela viúva e pelo estrangeiro. Não precisamos limitar a esses, a gente pode pensar que eles são representativos de um grupo maior. Nós precisamos incluir o cuidado com essas pessoas em nossa teologia. Eu estava escutando recentemente, aliás, não só eu, pastor Rômulo, pastor Maurício, um pastor amigo nosso, dizendo que, e o Jonatas, todos nós temos pontos cegos em nossa teologia. Fatalmente isso acontece. Será que esse é um ponto cego na nossa teologia? Esse cuidado com as pessoas mais vulneráveis? É possível. O que a gente pode fazer em relação a isso? Várias coisas. Uma maneira de lidarmos com isso, por exemplo, é trabalhar para que a igreja tenha uma diaconia organizada. Mesmo que nós já façamos trabalho diaconal, creio que nós podemos melhorar em relação a isso. Eu não estou dizendo que a nossa igreja precisa parar de fazer as coisas boas que ela já faz. Nós devemos fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, gostaria de convidar você a considerar isso no seu coração. Será que Deus está chamando você para ser um diácono ou diaconisa na nossa igreja, focado nessa área? A nossa igreja está orando por presbíteros e deve orar por presbíteros, isso é correto. E se nós orássemos por diáconos também, se colocarmos esse assunto na nossa lista de orações? Bem, e para além do que nós podemos fazer institucionalmente como igreja, o que você tem feito na sua vida individual a respeito disso? Na minha experiência, na minha vasta experiência de vida,
Muitas vezes as pessoas que mais ajudam são justamente aquelas que menos têm. E do pouco que têm, se esforçam para ajudar alguém que tem menos ainda. Uma das principais acusações que se faz contra os cristãos é que nós somos hipócritas. O que a gente pode fazer a respeito disso? Jesus diz o seguinte: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós devemos dar bom testemunho. Como diz Pedro, se nós tivermos que sofrer como cristãos, que seja por fazer o bem e não por fazer o mal. Esse é o nosso segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero que nós observemos são as consequências do pecado. Então, a loucura, a hipocrisia e agora as consequências do pecado. A gente vê isso principalmente nos versículos 18 a 31. A aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel no Monte Sinai possuía um elemento condicional. Caso o povo fosse fiel à aliança, eles seriam numerosos, eles seriam prósperos e eles permaneceriam ali na terra de Canaã. Caso eles quebrassem a aliança, então eles seriam reduzidos em número, eles não teriam prosperidade e eles eventualmente perderiam aquela terra. E é exatamente isso que Isaías está profetizando nesses versos. Deus já havia começado a disciplinar o povo, eles já estavam recebendo algumas das maldições da aliança. Jerusalém, que antes era chamada de cidade fiel, cidade da justiça, havia se tornado, como na linguagem de Isaías, uma prostituta. Os líderes, que antes eram íntegros e piedosos, agora eram opressores. Mas mesmo nesse cenário, Deus convida Judá a se arrepender. As palavras deles são bem conhecidas, acredito. Venham, pois, vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Nós não estamos na mesma aliança que o povo de Israel estava, mas permanece o fato de que o pecado tem consequências. Para o povo de Judá, a consequência final seria perder a terra de Canaã. Nós não precisamos temer perder a terra de Canaã, não precisamos nem sequer perder a Tijuca ou o Rio de Janeiro. Mas existe uma coisa mais sutil aqui que eu gostaria que nós observássemos. Vê comigo de novo, por favor, os versos 29 a 31. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram, porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcham. Serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa, a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos, não haverá quem apague o fogo. A idolatria de Judá, a gente pode ver, tinha alguma coisa a ver com culto de árvores sagradas, eles iam para o jardim, tinha uma relação com isso. E o que Deus está dizendo é que vocês vão se tornar iguais a essas árvores aí que vocês estão adorando, vocês vão se tornar iguais a esses jardins aí, onde vocês estão fazendo o culto idólatra de vocês. O princípio que eu quero observar aqui é que nós nos tornamos aquilo que idolatramos. É isso que diz o Salmo 135. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. O nosso coração, disse nosso amigo João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós vamos, forçosamente, adorar alguma coisa.
Quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos filhos de Deus e nós nos tornamos semelhantes a Ele. Quando nós adoramos a ídolos, nós nos tornamos semelhantes aos ídolos que adoramos. Bom, se nós nos tornamos aquilo que adoramos, por que não nos tornar semelhantes ao nosso Pai que está nos céus? João diz no início do seu evangelho que todos os que recebem a Cristo como Salvador ganham o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quero te convidar a isso. Se você ainda não fez, receba Cristo como seu Salvador. Esse é o caminho para você se tornar semelhante ao seu Pai que está nos céus. Esse foi o nosso terceiro ponto. E o quarto ponto que eu quero que nós observemos é a promessa de restauração. Apesar da loucura do nosso pecado, da nossa hipocrisia no pecado, apesar das consequências do nosso pecado, Deus promete restauração. E é isso que a gente vê no capítulo 2, nos versículos 1 a 4. Vê que esses versos apontam para um tempo futuro. Fala sobre nos últimos dias. Nos últimos dias, Jerusalém irá experimentar uma restauração sem precedentes. Não só os descendentes de Abraão estarão ali em Jerusalém. Aqueles que antes eram inimigos de Israel vão fazer paz com Israel. Pessoas de outros povos vão fluir para o monte do Senhor. E essas pessoas transformarão as suas espadas em lâminas de arados, as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Se você for lá em Nova York, e você for onde fica a sede das Nações Unidas, você atravessa a rua, tem um parquinho, onde tem uma parede onde estão escritas justamente essas palavras de Isaías. E também tem uma estátua ali junto da sede das Nações Unidas de um homem com uma espada, e ele está transformando a espada dele numa lâmina de arado. Isso porque a ONU foi criada com essa intenção, foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de criar um ambiente internacional de paz, de evitar que um conflito como a Segunda Guerra Mundial tornasse a acontecer. E, metaforicamente, então, eles colocam essa ideia de transformar as espadas em lâminas de arado. Só que eles fizeram uma confusão, né? Porque nós cometemos um erro se a gente pensar que a paz de que Isaías está falando aqui pode ser alcançada pela ONU. Deus entrou numa aliança com o povo de Israel. Deus deu a terra de Canaã para aquele povo. Deus fez com que eles fossem prósperos e numerosos, mas havia, como eu disse, um elemento condicional naquela aliança. Caso eles fossem fiéis, Deus continuaria fazendo eles prosperar, mas se eles fossem infiéis, eles sofreriam as maldições e, eventualmente, eles perderiam aquela terra. Só que a infidelidade do povo de Israel não invalida a promessa que Deus fez a Abraão. É isso que Paulo fala em Gálatas 3,16. A gente decora João 3,16. Vale a pena decorar Gálatas 3,16 também. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, no plural, como falando de muitos, porém, como falando de um só, ao descendente do singular, que é Cristo. Essas são as palavras de Paulo. O povo de Israel, eles eram descendentes de Abraão, mas existe um descendente de Abraão em especial, que é o herdeiro das promessas que Deus fez. Esse descendente é Cristo. E a aliança que Deus fez com o povo de Israel tinha o objetivo de, principalmente, levar até Cristo. E é em Cristo que nós temos uma nova e melhor aliança. A aliança que nós temos com Cristo não pode ser quebrada, porque Ele nos representou diante de Deus e Ele já cumpriu essa aliança por nós. Por isso, nós caminhamos para um novo céu e para uma nova terra que são melhores do que a terra de Canaã. E é um novo céu e uma nova terra
que nós não podemos perder, porque nunca foi nossa em primeiro lugar, mas nós ganhamos na nossa união com Cristo. Segundo o apóstolo Pedro diz em Atos 2,17, nós já estamos nos últimos dias. Nós temos estado nos últimos dias desde o tempo dos apóstolos. Nós somos a restauração de que falam esses versículos em Isaías capítulo 2. Conforme o próprio Pedro diz, nós que antes não éramos um povo, agora somos povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos os muitos povos de Isaías que dizem: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. O que a gente deve fazer à luz disso? Nós devemos transformar as nossas espadas em lâminas de arado. Nós devemos transformar as nossas lanças em foices. A solução para os nossos problemas mais sérios não estão em Brasília, não estão na ONU, não estão sequer em Jerusalém. A solução para os nossos problemas está num novo céu e numa nova terra, transformados pelo Senhor, porque justificados mediante a fé, nós temos paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É simples assim. Se arrependa sinceramente dos seus pecados, confie em Cristo e seja feito um filho de Deus. O pecado nos deixa loucos, o pecado faz com que nós sejamos hipócritas, o pecado nos transforma nos ídolos que nós adoramos, mas apesar de tudo isso, Deus nos oferece uma futura glória maior do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Eu penso que existem duas maneiras como nós podemos responder a um texto assim. Nós podemos ler um texto assim e dizer: ainda bem que eu não sou igual a esse povo de Judá. Ou nós podemos ler e pensar: eu sou igualzinho a esse povo. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, que Deus nos julgue, que Deus nos corrija, e que nós não levantemos mais as nossas espadas uns contra os outros e não levantemos as nossas espadas contra Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos confronta com o nosso pecado, porque o Senhor, como Pai amoroso, nos disciplina. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixou a nossa própria vontade, como o Senhor poderia ter feito e seria justo, mas porque o Senhor é misericordioso conosco em nos apontar para o nosso pecado e nos chamar para Ti, Senhor. Obrigado pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, que, como oramos hoje, viveu a vida perfeita que nós deveríamos viver e sofreu todos os sofrimentos que nós merecíamos sofrer por causa do nosso pecado. E por causa dessa obra de Cristo, por causa da sua obediência, durante toda a sua vida, a sua obediência na cruz, nós não só somos livres do pecado, do inferno, da morte, nós também somos recebidos por Ti, não sequer como escravos, mas como filhos no Teu reino, Senhor. Aplica essas coisas aos nossos corações e que nós realmente almejemos por esse novo céu, por essa nova terra. Que o Senhor esteja nos transformando hoje, Senhor, para que nós estejamos ansiando por essas coisas e vivendo já hoje como cidadãos do reino dos céus. Amém.